Então, qual que vai ser a minha estratégia? A minha estratégia é, eu vou manter a minha função entrada fixa e a minha função impulsiva, exatamente porque eu tenho esse N que representa deslocamento na minha função, eu posso sair deslocando ela desde menos infinito até infinito. Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Então, eu tenho agora a minha função, eu vou manter a minha função x parada e vou vir deslocando a minha função, que é o meu h de n, de menos k mais n. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar quando n é menor que zero. Então, eu vou desenhar a minha função x como ela fosse um bloquinho parado, tá? Então, ela é um bloquinho parado que ela existe em todo o domínio. Então, essa aqui é a minha função x de k. E quando a minha função impulsiva estiver saindo lá de menos infinito, sendo deslocada e se movendo na direção da minha função x, a minha multiplicação ponto a ponto dentro dessa minha, do meu somatório vai ser igual a zero, porque qualquer coisa multiplicada por zero, eu não tenho valores no meu domínio negativo de x, então vai ser zero que está multiplicando pela minha função impulsiva. Então, a minha saída, x de n, vai ser igual a zero para quem? Para n menor que zero. Agora, vamos pensar numa próxima situação. A próxima situação é quando n for maior ou igual a zero. Novamente, a minha função de entrada, o meu x de k, ele está parado, mas ele existe aqui em todo o domínio positivo, né? Então, vou pensar que ele continua existindo aqui. E a minha função impulsiva, agora, ela está ultrapassando, olha. Ela começa a se mover para onde a minha função de entrada existe. Agora, o produto de x de k vezes h de menos k mais n vai ser diferente de zero. Porque uma é como se eu tivesse um carro parado e o outro começa a ultrapassar. Então, o carro começou a ultrapassar o outro. Então, agora o produto vai ser diferente de zero. Então, eu sei que x de k vezes h de menos k mais n vai ser diferente de zero. Como que eu vou resolver isso? Olha, eu volto lá para quem? Para a minha função analítica da minha saída, que é o quê? Somatório de k de menos infinito até infinito, de x de k, h de n menos k. Mas como eu falei, olha, isso vai ser só para n maior ou igual a zero. Então, no meu somatório, o k vai começar a ter valor a partir de zero. Até quem? Até infinito. Mas quem que é a x de k? Ora, se
se x e n é igual a U de n, x e k vai ser igual a quem? A U de k. Então, eu venho aqui e substituo por U de k. E quem que vai ser o meu H de n menos k? Olha, eu tenho que o meu H de n é igual a alfa n de U de n, certo? Então, o meu H de n menos k vai ser o quê? Alfa de n menos k, U do quê? De n menos k, certo? Beleza até aqui. O que eu posso fazer? Olha, eu sei que os meus degraus, tanto o meu degrau impulsivo K como o meu degrau de N menos K, ele sempre vai assumir o valor de 1, certo? Então, eu posso trocar por 1. A minha função, o meu somatório, vai ser enquanto os meus carrinhos estão ultrapassando. Então, o meu limite superior é N. Meu limite superior é N. Então, eu vou saber o valor de somatório enquanto a minha função, elas estão sendo o quê? Ambas existem, elas são concomitantes, certo? Então, eu substituo aqui por alfa de N menos K. Olha, o que eu posso fazer aqui? Eu posso melhorar a minha função e colocar, ó, minha variável independente é K. Tudo o que não depende de K, eu posso colocar para fora do meu somatório, assim como eu fazia lá com quem? Com a minha integral. Então, eu posso colocar alfa n para fora do somatório, certo? O I, o valor 1, é referente ao valor do degrau. O degrau, ele sempre vai assumir o valor de 0 ou de 1. E nesse caso, como as duas funções existem dentro desse domínio, você já garantiu que o degrau tem valor 1, sempre. Ah, por que 2? Porque está na definição aqui do exemplo, tá vendo? Eu garanti que a função impulsiva só existisse no domínio positivo. E a função entrada também só existisse no domínio positivo. Dá para a gente, depois a gente vai fazer um exercício onde que a entrada valha em todo, que ela exista em todo o tempo, em todo o domínio. Então, ó, quem que eu vou ter aqui dentro? Eu vou ter quem? O alfa elevado a quem? A menos K. Tranquilo? Que eu posso reescrever isso como sendo alfa n, somatório de K de 0 até n, 1 sobre alfa elevado a n. A K, desculpa, eu estou dando a resposta. A K. O que isso aqui nos lembra? Isso aqui nos lembra uma progressão geométrica onde a razão é 1 sobre alfa. Como que a gente resolve progressão geométrica? Olha, a gente sabe da lista de exercício, então vou só copiar aqui, alfa n, que o somatório vai ser 1 menos a razão, elevado a quem? Ao valor superior, n mais 1, dividido por 1 menos a razão. Tranquilo até aqui? A gente pode melhorar, se vocês quiserem, a gente pode escrever isso aqui de uma outra forma, né? Então, eu posso escrever aqui como sendo... vou tirar o MMC da parte de baixo, tá? Então, vou escrever aqui como sendo alfa menos 1 e vou passar o alfa multiplicando, então vai ficar aqui
alfa mais 1. E aqui em cima eu vou ter o quê? 1 menos alfa elevado a menos 1, n mais 1. Que você pode escrever de uma maneira mais bonitinha, como sendo alfa elevado a n mais 1 menos 1. Aí você passa esse cara multiplicando, certo? Alfa menos 1. Ou você pode colocar o inverso, como que está lá no Oppenheim, multiplica em cima e embaixo por menos 1, você vai ter 1 menos alfa elevado a n mais 1 sobre 1 menos alfa para n maior ou igual a 0. Então, a sua resposta final a esse exercício, você vai escrever assim: y de n, ele é igual a 0 para n menor que 0, e ele é igual a 1 menos alfa elevado a n mais 1, 1 sobre menos alfa, para n maior ou igual a 0. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Volta a tela. Pode falar, tá ligado. Não, eu ia falar que o aluno tinha pedido para voltar a tela. Voltar a tela, mas até onde? Até Ah, onde? tá, não, eu pensei que tava com o áudio cortado. Não só Até até o maior que 0, um pouco mais para frente. um pouquinho mais para frente. Aqui? Pode ser um pouquinho mais, depois dos gráficos. Aqui na primeira estratégia? Não, para frente agora, professora. Para Desculpa. frente, tá. Aqui para frente e para trás, aqui fica um pouco relativo, né? Tem que... Agora tá ok? Beleza, eu vou tirar um print aqui. Tá. Ele está sendo gravado, então... Que tal a gente tá meio confuso na parte da integração? É porque a parte do somatório que a parte do somatório é assim, quando você está trabalhando no domínio discreto, a sua integral, ela não é mais uma integral, né? Porque você não tem um conjunto denso de pontos, né? Para você ser uma integral, tem que existir função em todos os pontos do domínio. E nesse caso, não. Então, para você resolver a integral, o somatório, você precisa recorrer ao quê? A progressão geométrica ou progressão aritmética. Então, como são as maneiras que você resolve o somatório. Então, porque, na verdade, o exponente da PG ficou n mais 1, porque o meu somatório eu começo de K valendo 0. Tá vendo? O valor do meu K começa a valer 0. Então, por isso que você acresce um valor na sua progressão geométrica. Professora, eu estava vendo aqui, teve uma outra dúvida que surgiu. Você colocou que quando é menor que 0, ele fica 0, o resultado. Isso aí eu entendi, Você que não você representou no gráfico. aqui nesse gráfico aqui, tá? Isso, o menor que 0 eu entendi, que você Não, chegou a representar no gráfico. você está conseguindo me ver na câmera? Então, assim, Então, imagina que a sua função x é esse bloquinho aqui, certo? Consegue ver? sim, consigo. Parada. E a minha função impulsiva eu desloco no meu domínio, certo? Vamos pensar que aqui, ó, o começo do bloquinho é o meu valor 0.
Enquanto eu estiver deslocando o meu contradomínio negativo, a minha função x, ela não tem valor, o valor dela é zero. E qualquer coisa multiplicado por zero vai dar zero. Só quando as duas começarem a ser coincidentes, então uma começar a correr sobre a outra, que você começa a ter valor. Sim, não, essa parte eu entendi. Foi a seguinte, que quando você colocou n é maior ou igual a zero, que aí me confundiu um pouco. Então, porque daí, ó, vamos pensar, aí você começou a sobrescrever uma sobre a outra. Então, o limite inferior você sabe que é zero, né? Porque ela só vai começar a se sobrescrever a partir de zero. Mas a função impulsiva, ela sempre está andando o valor n. Então, ela sempre está, Entendi agora. entendeu? Por isso que o limite superior é n. Então, pode mudar o limite é n, porque assim, como eu falei para você, a gente vai ter que falar de limite inferior e limite superior. Então, vamos pensar que a convolução é como se fosse uma ultrapassagem de carro, onde que a função, a sua entrada está parada e a sua função impulsiva é o carro que está deslocando. Então, vamos pensar em quanto que você desloca a função impulsiva. Você sempre desloca ela de n. Então, por exemplo, para uma começar a sobrescrever sobre a outra, você tem que ultrapassar o que seria o limite inferior, seria a traseira do seu carro, né? Que é a sua entrada, que seria o zero, o valor em zero. E quando uma começasse a ultrapassar a outra, o limite superior agora é a sua função impulsiva, porque é ela que está deslocando. Então tem que ser n, porque ela sempre desloca n passos. Conseguiu entender? Professor, agora vai um pouco mais para a direita, só para eu tirar outro print, por favor. Mais para aqui, para cá? Tá bom aqui? Isso. Até o final, pode ir até o final. Até aqui o final. Obrigado. Então vamos pensar agora. Estaremos prontos para dificultar um pouquinho mais as coisas? Então vamos pensar agora, porque assim, lembra que a gente tem funções de todos os tipos. Agora estava fazendo funções com decaimento infinito. Agora vamos fazer função com suporte finito. Eu não consigo, Natália, é mais forte do que eu. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu quero que vocês, o próximo exemplo, deixa eu colocar aí. Determine a saída. Me diz uma coisa, vocês entendem, por exemplo, quando eu falo de sistemas, você entende que um sistema massa-mola é um sistema mecânico onde você tem massa, mola, viscosidade, atrito, força, isso é um sistema. Quando você tem, por exemplo, configurações usando resistor, capacitor e indutor, é um sistema. Você pode ter vários tipos de sistema, por exemplo, quando vocês estiverem também usando amplificador operacional, também você tem um sistema. Então, quando a gente fala de sistemas, quando você imaginar essa caixa preta, ela pode ser uma coisa simples, como sendo um resistor, capacitor, indutor em série, onde que a entrada é a sua fonte de tensão e a sua saída é a tensão em cima do capacitor, por exemplo. Tá?
Então, porque assim, para vocês não vão achar que é só matemática, isso daqui ela tem uma aplicação física. Então, vamos pensar nesse sisteminha aqui, ó. A minha entrada, ela assume o valor de 1 para n entre 0 e 4, assume o valor 0, caso contrário. E a minha resposta impulsiva ela vai ser muito parecida ao que a gente tinha anteriormente, que é o alfa elevado a n. Só que agora o meu domínio ele vai ter o suporte compacto, vai ser entre 0 e 6, e ele vai ter valor de 0, caso contrário. Lembra que eu falei para vocês que a função elas tem que ser convergentes. Depois, assim, infelizmente, o curso a gente não abrange porque elas precisam ser convergentes, mas alfa sempre tem que ser um valor entre 0 e 1, senão o sistema não é linear invariante inteiro. Então, o que a gente pode fazer? A primeira coisa, gráfico, né? Então, o primeiro passo é fazer o quê? Análise gráfica. Então, quem que é o meu x e n? No domínio como variável independente n. Então, ele assume o valor de 1 em 0, em 1, em 2, em 3 e em 4. E ela é 0 em qualquer outra região do meu domínio. Tá? E a minha função, que a minha resposta é impulsiva, ela também vai assumir o valor de 0 no meu domínio negativo. E ela vai ter valores agora só até n igual a 6. Então, alfa ao quadrado, alfa ao cubo, né? Alfa à quarta, alfa à quinta, alfa à sexta. Então, o que a gente faz? Né? Qual que é a primeira coisa que a gente deve fazer? O segundo passo é o quê? Mudar a variável independente. Independente de quem? De n para k. O que vai acontecer com o meu x de k? Ele se mantém, certo? O suporte dele vai ser entre 0 e 4. Agora com domínio em K. E quem que vai ser o meu H de menos K mais N no domínio K? Eu posso colocar aquele em qualquer lugar do meu domínio, né? E assim por diante, até o valor de n menos 6, que é o tamanho do suporte da minha função, certo? Então, eu tenho aqui o n menos 1, n menos 2, n menos 3, até o n menos 6. Tranquilo.
Então, vamos pensar, o terceiro passo é o verificar onde que as funções elas estão se sobrepondo. Então, vamos pensar o seguinte, terceiro passo é a sobreposição das funções de entrada e da quem? Da minha resposta impulsiva. Você pode falar resposta impulsiva, resposta a um impulso. Então, vamos pensar o seguinte, de novo, eu vou usar a mesma estratégia. A minha função x e k, ela vai ficar parada. Eu vou usá-la como se fosse um bloquinho agora, como se fosse um carrinho mesmo, entre 0 e 4 em k. E eu vou usar a minha função de menos k mais n também como sendo um bloquinho com os limites de n e n menos 6. Então, vamos pensar o seguinte, olha, o que acontece quando n for menor que 0? Para n menor que 0, a minha função ela sempre vai ser uma multiplicação da minha função impulsiva por 0, né? Porque aqui a minha função sempre tem valor 0, ela não existe no meu contradomínio negativo. Então, a minha saída, quem que ela vai ser? A saída do meu sistema é igual a 0. Ora, e agora vamos pensar o seguinte. O que acontece com a minha função quando a minha resposta ao impulso ela estiver entre 0 e 4? Então, a gente sabe, ó, que elas vão estar se sobrepondo o quê? No limite entre 0 e n, que era muito similar ao que a gente fez no exemplo passado. Porque a gente vai ter que, para n entre 0 e 4, a gente vai ter o quê? Que a nossa função vezes a função impulsiva vai ser o quê? O alfa elevado a n menos k, certo? Onde k até n, e vai ser 0 para caso contrário. Como que você vai fazer? Você vai montar de novo aquela mesmo somatório. Você vai colocar somatório de k de 0 até n, de alfa elevado a n menos k, e isso aqui a gente já tem a resposta, que é 1 menos alfa elevado a n mais 1, 1 elevado, 1 menos alfa, tá? Agora, o que a gente vai ter que pensar? A gente vai pensar o que vai acontecer para quando a minha função ela ultrapassar o limite do meu pátrio, né? Então, vamos pensar aqui que quando tiver de n entre 4 até 6. Então, eu tenho a minha entrada com o meu x e k, em k, e eu vou estar aqui na minha ultrapassagem
da minha função, pensa, ela tem um suporte maior, certo? Então, enquanto ela estiver ultrapassando a minha função de entrada, vai ter parte dela que vai estar sobrando no limite superior da ultrapassagem e vai estar sobrando no limite inferior da ultrapassagem. Mas quando que isso vai estar acontecendo? Quando ele estiver sempre entre o quê? 4 e 6. Porque a partir do momento que ele atingiu o valor superior a 6, a minha função impulsiva começa a sair da minha resposta. Então, vamos pensar agora como que eu vou resolver isso. Então, agora eu sei o quê? Que o meu limite do meu somatório vai ser o quê? 0 e 4, porque a minha função existe dentro de todo esse limite. Certo? Então, como que vai ficar a minha saída? A minha saída vai ser o quê? Y de N, somatório de K de 0 até 4, alfa elevado a N, menos K. Novamente, o que eu posso fazer? Tirar o alfa elevado a N para fora do somatório. Colocar 1 sobre alfa, aqui elevado a K. Certo? E como que a gente tem que vai ficar essa resposta? Essa resposta vai ser o quê? Ora, vai ser alfa elevado a N, 1 menos a minha razão. Agora, qual que é? N mais 1. N mais 1 é igual a 5. E elevado aqui a quê? 1 menos alfa elevado a menos 1. Que você pode passar multiplicando esse alfa elevado a n, e você vai ter, simplificando essa equação, alfa elevado a n menos 4, menos alfa elevado a n mais 1, 1 menos alfa. Terminou aqui? Ainda não. Por quê? Porque você ainda tem mais duas situações. Você vai ter que a situação agora, o quê? Que a minha função impulsiva ela vai estar saindo da minha entrada. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Para valores de n entre 6 até 10, por que 10? Porque 10 você tem que somar os dois valores do suporte da sua função, uma tem suporte 4, a outra tem suporte 6, para uma sair totalmente de dentro da outra. Então, você vai ter agora a sua entrada no domínio K, de 0 até 4, e a sua resposta impulsiva, ela está saindo da sua função. Isso aqui no domínio K. Então, agora, a parte onde elas existem, o limite inferior e o limite superior vai de n menos 6 até 4. Então, como que eu vou escrever aqui a minha função? Vamos pensar. A minha saída, ela vai ser o somatório de K. Quem que é o limite inferior agora? O limite inferior agora é n menos 6. Quem que é o limite superior? 4. Do quê? De alfa elevado a n menos K. Mas acontece o seguinte,
Eu não sei fazer somatório com K começando em N menos 6, só sei fazer somatório com K quando for igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um algebrismo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma nova variável, então, fazendo que a minha variável R vai ser o quê? Vai ser o meu valor de K menos N, na verdade valor de K menos N menos 6, então vai ficar menos N mais 6. Aonde que eu posso escrever K como sendo R mais N menos 6. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora o valor da minha saída, em vez de eu estar o somatório com variável como sendo K, eu vou usar como sendo R. Quando R assumir o valor de N menos 6, ele assume o valor de 0. É só substituir N menos 6 em K. Então, eu vou ter N menos 6 menos N mais 6 igual a 0. E no meu valor superior, eu tenho que assumir o valor de quem? De 4. Quando K tem o valor de 4, eu vou ter o quê? Menos N mais 10. Então, vou ter 10 menos N. Alfa elevado a quem? A N menos K. Mas quem é K agora? K é R mais N menos 6. Então, K é R mais N menos 6. Tranquilo até aqui? Você se perdeu na hora de saber por que eu coloquei o valor de R. Porque assim, ó, eu só sei fazer somatório quando o meu valor começa em 0. Então, eu tenho que imaginar uma nova variável que ela começa de 0. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança de variável. Então, vamos pensar o seguinte, se a minha variável for igual a essa nova R,